familiares, a avó, a tia, cadê vocês? A tia está gravando. Se quiser dar para alguém e vir para cá, eu queria que vocês viessem à frente. Vocês viram que foi preparado aqui um cenário especial para esse momento. Os familiares que quiserem vir, eu quero dizer algumas palavras para vocês. Primeiro, dizer que o nome da Eloá é um nome muito forte. Vem da raiz do nome de Deus, né? Elohim. E Eloá é um nome que hoje ele nos lembra do poder e da bondade de Deus na vida dela. Eloá também é aquele bebê que veio depois de uma tempestade, né? Depois de 2 perdas. Perdas não, eu não chamo de perda, né? Porque na eternidade vocês terão 3, se Jesus voltar hoje. Mas ela veio depois de 2 bebês que sofreram um aborto e ela é aquele bebê que trouxe luz e vida para essa família. Thaís e Paulo, eu quero dizer para vocês algumas coisas importantes. A primeira é que o que vocês estão fazendo aqui é o sonho de Deus para todas as famílias. Lembra da história de Ana? Quando ela recebe um maior presente de Deus, e a Bíblia diz que depois ela volta e devolve aquele presente ao Senhor. Deus espera que nós possamos dedicar os nossos filhos a Ele. Porque quando nós dedicamos os filhos, nós estamos dizendo que lembramos desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, Criador. E pode ficar tranquilo, o dia dela, viu? O ventilador. Ok, vai ajudar. E dizer para vocês o seguinte: daqui a alguns anos, a Eloá vai se lembrar pouquíssimo disso. Na verdade, só em fotos. Porque a apresentação em si, ela representa mais para nós que estamos aqui e para Deus, porque ela não consegue, não vai lembrar disso lá na frente, mas a dedicação que vocês estão fazendo, esse propósito será lembrado em fotos até um dia em que ela possa tomar suas próprias decisões. É interessante porque quando você olha em Deuteronômio 6, você vai encontrar Deus falando a maneira como os pais deveriam cuidar dos filhos. E lá ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, vai dizer o seguinte, diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão dentro do seu coração, e você as inculcará aos seus filhos, e delas falarás quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, quando eles se deitarem ou quando eles se levantarem. E você também as amarrarás como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. O que Deus está ensinando para o povo de Israel é que a maneira mais fácil de você ensinar o filho a respeito desse Deus Criador é primeiro amando. A Bíblia vai dizer no versículo 5, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E esse pedido de Deus, essa ordem de Deus é para o Paulo e para a Thaís. Porque para que a Eloá conheça Deus, a primeira imagem de Deus que ela vai ter é a de vocês. Por isso que muita gente espera os filhos crescerem para apresentar a Deus, para mostrar Deus, para falar sobre Deus. E eu vou dizer para você que quando um pai é amoroso, carinhoso, quando uma mãe demonstra cuidado e carinho, e quando eles direcionam os filhos pelo exemplo, a primeira imagem que os filhos lembrarão de Deus é a de vocês. Vocês são a primeira figura que a Eloá verá, uma pálida figura do que é Deus. E quando ela crescer, ela poderá conhecer esse Deus de maneira mais profunda. Mas enquanto não, lembre-se que quando ela chorar, você será um Deus para a vida dela, será o próprio Deus, a extensão do braço de Deus. E por isso é importante que você a trate com carinho, com respeito, com amor. E nunca se esqueça, primeiro vocês precisam amar a Deus, amar profundamente. E ele vai dizer, e agora vocês vão inculcar isso na cabeça dos filhos de vocês. Quando eles estiverem sentados, quando eles deitarem, quando eles se levantarem, quando eles estiverem à porta de casa. E isso se dá com o trabalho diário. E gente, não é fácil. Eu acho que aqueles que são pais sabem disso muito bem. Você criar uma criança, guardar ela da maldade desse mundo, você ensinar sobre Jesus, guiá-la no caminho certo, não é fácil, mas vale a pena. E foi para isso que Deus colocou vocês no caminho da Eloá. A Bíblia também vai dizer no Salmo 127,
Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. E lá vai dizer assim: eles são como flechas na mão do guerreiro. E a Bíblia diz que aqueles que têm essas flechas não serão envergonhados quando pleitearem com os seus inimigos. A Bíblia está dizendo que essa joia que está na sua mão é dele, mas é uma herança que ele deixou para vocês, e vocês precisam cuidar dela, vocês precisam amar, zelar, para que não só fisicamente, mas que ela também cresça espiritualmente. E interessante, Thaís e Paulo, é que a Bíblia vai dizer que ela também é uma flecha, e se você souber atirar a flecha, uma flecha bem atirada, ela pode salvar uma guerra. Uma flecha bem atirada, ela pode salvar vidas. E quando você guia a vida de uma criança, mesmo sem saber o que ela vai ser lá na frente, quais são as decisões que ela vai tomar, quando você coloca ela nas mãos do Senhor, o Senhor vai pegar essa flecha e Ele vai jogar essa flecha exatamente no alvo, no sonho que Ele tem para a vida dela e de vocês. Mas nunca se esqueça que se você não cuidar, se você não ensinar, essa flecha nunca vai alcançar o alvo. E lembre-se, ela é uma flecha que o Senhor deu na mão de vocês. Uma flecha na mão de dois guerreiros, que juntos vão ajudá-la a encontrar mais e mais o caminho correto a seguir. E esse processo, ele é feito para os pais, para a avó e a tia, mas também é para a igreja, sabia? Sabia disso? Porque tem alguns irmãos, tem algumas pessoas que quando vê um bebê, quando o bebê chora, quando o bebê faz bagunça, já fecha a cara, já fica bravo. Eu vou dizer para você, querido irmão, a primeira imagem que as crianças terão de Deus é aquilo que ela encontrar nos pais e na igreja. Por isso muitos, quando crescem, não querem mais voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque aquilo que deveria ser um lugar de aceitação se tornou um lugar de cara feia, de falatório. E as mães, às vezes, têm até vergonha de vir para a igreja por conta desse clima. Eu vou dizer para vocês, isso não acontece na Central de Socorro. E não vai acontecer. Sabe por quê? Porque enquanto ela crescer, e no dia que ela chorar, quem é que vai estar disposto a cuidar dele? Levanta a mão aí para a gente ver. Olha lá, essa galera. E quando ela passar no meio dos bancos? E quando ela engatinhar? Porque daqui a pouco ela vai engatinhar. E ela começar a andar por aí. Eu não estou dizendo de irreverência, tá? Porque isso de fato os pais vão cuidando, nós vamos ensinando, mas as crianças, elas precisam ter a condição de aprender sobre Jesus aqui. E elas são diferentes de nós. Você senta no banco e fica aqui 3 horas. A criança levantou um pouco, ela já se sente desconfortável. Então que nós sejamos também o olhar de Jesus para Eloá, e não só para Eloá, mas para todas as crianças que estão aqui, né? Para que você seja o abraço de Jesus, o carinho de Jesus. Então, Paulo e Thaís, lembre-se, essa criança é uma flecha que o Senhor deu nas mãos de vocês. E esses guerreiros precisam todos os dias estar preparados para lançar essa flecha onde o Senhor mandar. Para que Deus cumpra os propósitos na vida da Eloá, de vocês e dessa igreja e do mundo, porque eu creio que Deus tem levantado nesses últimos dias crianças que lá na frente serão aqueles que vão terminar a obra. Nós já crescemos, a nossa geração já passou, mas essas crianças que não são o futuro da igreja, elas já são a igreja, elas que vão terminar essa obra, e elas vão trabalhar com tanto afinco e vontade, que daí Jesus vai voltar. Eu creio. E eu não sei o que Eloá vai ser lá na frente, se ela vai escolher a medicina, a enfermagem, se ela vai escolher algum tipo de profissão que seja aquilo que vocês sonharam para ela ou não, mas eu creio que Deus já sabe. E quando a gente dedica uma criança ao Senhor, nós estamos dando carta branca para Deus fazer o que quiser na vida dela. E lembre-se, de agora aos 3 anos, vocês criarão ela, para que ela possa ter um fundamento, para que ela saiba quem é Deus. E dos 3 até os 7 anos, ela já vai ter o seu caráter formado. Depois dos 7 anos, até os 11, a Eloá vai mostrar aquilo que ela aprendeu. E aí vocês vão precisar continuar seguindo nesse mesmo caminho, para que ela nunca se esqueça o Deus que ela segue, o Deus que os pais seguem, e a importância que ela tem
para os planos de Deus. E quando crescer, logo então ela tomará as suas próprias decisões. Eu finalizo com essas palavras dizendo o seguinte: Provérbios 22:6 vai dizer: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velha, ela nunca se esquecerá dele. Algumas traduções vão dizer: nunca se desviará dele. Eu quero só lembrar vocês o seguinte: o ensinar a criança não tem que ver com apenas falar. Tem uma frase que eu aprendi desde pequeno no Clube Desbravador. Eu vejo aqui o Henrique, né? Fardado aí com lenço. Tem muitos desbravadores aqui. Eu aprendi quando era pequeno uma frase que dizia o seguinte: a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Você pode falar o que você quiser, mas se for só a palavra, vai conduzir, a criança vai saber. Mas se você viver aquilo, ela vai ser arrastada atrás de você, porque a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então, pais, que vocês possam diariamente buscar ensinar sobre Jesus com a vida de vocês, mas que vocês também façam um culto familiar. Está aí, principal. Lembre-se do culto familiar. Vocês hoje vão receber uma bibliazinha para Eloá. Eu sei que vocês já devem ter, mas leia para ela da maneira que ela possa entender. E você sabe que uma das grandes lutas que eu tive quando a minha filha estava para nascer é que eu comecei a comprar a Bíblia. Eu já tinha, né? Nós vimos para ela na barriga, mas eu comecei a comprar a Bíblia e eu não gostava das Bíblias, porque as Bíblias falavam uma história em um textinho pequeno, e eu queria ensinar teologicamente para minha filha sobre a história de Jonas, sobre Paulo. Eu queria gastar horas com ela e descobri que crianças não são assim. Então peguem a Bíblia dela, ensinem em alguns poucos minutos, falem de Jesus para ela, porque apesar de parecer que ela não está ouvindo, lá na frente tudo isso vai fazer muito sentido. Eu finalizo essa parte dizendo o seguinte: Thaís e Paulo, se vocês ensinarem bem o caminho, ela nunca vai ter dúvida de onde ela deve pisar os pés. Há uma história do garotinho, ele tinha por volta de 5 a 6 anos, e ele costumava todos os dias olhar o pai indo trabalhar. O pai trabalhava na roça, era uma casa bem simples, e quando o pai levantava de madrugada, aquele garotinho olhava o pai seguindo na escuridão. Um dia, ele se levantou junto com o pai, era um dia de chuva, e ele falou: eu quero seguir o meu pai. E ele começou a seguir o pai. Ele saiu de casa, a mãe estava na cozinha, depois a mãe voltou a dormir, e aquela criança seguiu o pai e ninguém viu. Pela manhã, quando o sol raiou, a mãe começou a olhar os filhos e sentiu falta de um, e ela percebeu que aquele filho não estava em casa. Eles começaram a procurar: cadê o filho? Não estava lá. E ela, desesperada, olhou para a estrada e ela viu pequenas pegadas. E ela começou a seguir, porque ela entendeu que o filho tinha passado por aquela estrada. E ela começou a seguir os passos daquela criança. E quando ela chegou em um determinado lugar onde a lama já não havia mais, era um chão de terra bem firme, ela já não sabia mais para onde a criança tinha ido. E à distância ela olhou e viu o filho debaixo de um arbusto, chorando, com a cabeça entre as pernas. E ela pegou o filho desesperado e disse: mas por que você saiu de casa? Por que você foi pela estrada? E ele disse: mamãe, quando o papai saiu de manhã, eu queria saber onde é o lugar que ele trabalha, e eu comecei a seguir as pegadas dele. Só que quando a terra estava bem fofa, eu conseguia ver as pegadas. Só que chegou aqui nesse lugar, já não dá mais para ver onde estavam as pegadas do papai, e aí eu já me perdi. E enquanto ele se perdeu, ele se desesperou. Eu quero lembrar vocês de uma questão muito importante. Nesse mundo, vocês precisarão deixar pegadas bem fortes no chão, para que Eloá nunca tenha dúvida do caminho que ela tem que seguir. No dia que as pegadas que vocês deixarem for muito fraca ou não tiver, ela não vai ter certeza para onde ela deve ir. E aqui é que muitas crianças se perdem. Pais, deixem pegadas firmes no chão. Deixe muito claro qual o caminho certo, qual o caminho a seguir, porque quando Jesus voltar, haverão muitos filhos seguindo as pegadas dos pais. Mas tem pais que passaram por esse mundo e não deixaram uma pegada para ensinar o caminho para os filhos. E os filhos estão seguindo qualquer caminho. Paulo e Thaís, que Deus abençoe vocês na criação da Eloá. Que Deus abençoe vocês para que essa criança alcance os planos de Deus para a vida dela. Eu quero fazer aqui
algumas perguntas rápidas para vocês. Primeiro, Thaís e Paulo, é o desejo de vocês como pais dedicar esta filha, e vocês prometem educar a Eloá nos caminhos do Senhor? E a igreja diz o quê? Amém. Deus seja louvado, mas é um compromisso que você faz também, viu? Quando você diz amém, você está assinando embaixo. Vocês entendem que a responsabilidade de educá-la não é somente para essa vida, mas também para a eternidade. E vocês prometem se preparar para isso? E a igreja diz? Amém. Vocês também prometem fazer todo o possível para que no momento oportuno ela conheça Jesus Cristo e o receba em seu coração como Salvador da vida dela? E a igreja diz? Amém. Vocês prometem também educá-la através do culto familiar, com oração, com carinho, e também prepará-la para que ela seja uma cristã que dê um bom exemplo para esse mundo? E a igreja diz? Amém. Eu quero dizer o seguinte: hoje o próprio Deus está aqui e nós cremos que Ele está muito feliz. Nós vamos agora a uma parte importante, que é a oração de dedicação. Eu não vou pegar no colo porque ela já está inquieta, talvez seja mais confortável para ela. Nós vamos nos ajoelhar aqui. E eu gostaria que você que está aí ficasse em reverência, em espírito de oração também. Nós vamos fazer a oração nesse momento, ok? Vamos nos ajoelhar. Vamos orar. Querido e bom Deus, obrigado, Pai, porque nessa manhã nós temos a alegria de poder dedicar ao Senhor a Eloá. Ela foi planejada pelo Senhor. Antes dela existir, o Senhor já havia sonhado com os dias dela. Antes dela estar sendo gestada na barriga da Thaís, o Senhor já conhecia todos os passos que Eloá daria. E Senhor, nós estamos entregando ela ao Senhor, como um desejo dos pais, da família e da igreja, para que o Senhor tome conta da vida dela, e que cada passinho dela, Senhor, seja em direção àquilo que é verdadeiro, honesto, em direção ao próprio Cristo, para que ela possa dar um bom exemplo nesse mundo, se preparar para a eternidade, e também quando o Senhor voltar, ela esteja com toda a sua família, Pai. Mas nós sabemos que esse dia ainda está lá na frente, e nós pedimos que no hoje, Pai, aqui e agora, o Senhor a tome em teus braços, e que mesmo tão pequena, tão indefesa, que o Senhor possa cumprir na vida dela os teus sonhos e propósitos, ó Pai. Tome Eloá em tuas mãos, abençoe a vida do Paulo e da Thaís, para que sejam, sem dúvida, a expressão mais clara do teu amor para a vida dela, que ela não tenha dúvida do teu amor por ela, e que, Senhor Jesus, ela seja tão bem ensinada, que quando crescer, o mundo não a influencie, mas que ela seja uma influenciadora para outras crianças e adultos, para que também se preparem para a vida eterna, ó Pai. Amém. Abençoe esse casal, sua família, toda a nossa igreja, e nós a dedicamos nesse momento ao Senhor, e assim o fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, nós chegamos aqui num momento especial, porque nós temos, e havia no contexto de Israel, uma bênção que o pai dava aos filhos, né? E semana passada, enquanto eu fazia a dedicação da Mariana, eu achei muito interessante esse momento, e conversando com o Paulo, já era um desejo dele também. Aqui é uma bênção que ele dará para sua filha. Nós cremos na bênção familiar. É importante que você, que tem filhos, que os abençoe, que você se perdeu durante um tempo, né? A bênção do pai, da avó, a gente chegava e pedia a bênção e eles davam, né? Às vezes de maneira mecânica, mas é importante que você fale aos filhos o quanto ele é importante para você. As crianças que estão aqui, que elas se sintam amadas. E agora o Paulo vai declarar também uma bênção sobre a vida da sua filha, Eloá. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Essa é uma poesia que eu fiz para Eloá. Eu vou estar lendo essa poesia e depois eu vou estar lendo um texto da Bíblia. A poesia diz assim: nasceu meu raio de luz. A uma manhã ensolarada nasceu um raio de luz.
uma pequena princesa tão doce e tão seduz. Seus olhos brilham como estrelas no céu, e seu sorriso canta como um doce mel. Os seus risinhos de alegria iluminam nosso lar, enche nossos corações de amor a transbordar. Cada gesto, cada toque, um presente divinal, uma pequena joia preciosa, um tesouro sem igual. Seus passinhos tão pequenos, mas cheios de vontade, nos levam a um mundo de magia e felicidade. Ao segurar sua mãozinha, sinto o amor mais puro, o jamais encontrará limites que terá um fim seguro. Então, pequena princesa, receba essa poesia com amor, em uma homenagem singela ao seu doce e eterno esplendor. Que sua vida seja sempre repleta de harmonia e amor, e que a cada dia seja uma linda melodia. Bem-vinda ao mundo, querida menina, que sua jornada seja cheia de luz divina, que você cresça forte e feliz e cheia de graça, para sempre ser a nossa doce princesa amada. Amém. Deus seja louvado. Essa foi uma forma que a Thaís canta, né? Todo mundo sabe que a Thaís canta. Eu prego e faço poesias, né? Então é uma forma que eu posso expressar o meu amor pelo Eloar. E eu vou estar falando de um texto da Bíblia muito importante, que é uma bênção sacerdotal, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: falarão os seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e direis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então essa é uma bênção muito importante que os sacerdotes faziam para todo o povo de Israel, e assim eu faço para Eloá, que Eloá possa ser muito próspera e feliz, possa ter paz na sua vida física, mental, emocional, espiritual, social, financeira, que ela possa ter uma bênção completa, assim Deus possa abençoar, ela possa crescer em todas as escolhas que ela fizer na sua vida, e todos os seus amigos, todos os seus relacionamentos, amizade, vida amorosa, quando ela crescer, ela possa entregar completamente na mão de Jesus, e com certeza Deus já está lá na frente preparando o melhor para ela. Deus abençoe, Eloá. Te amo. Parabéns! Nesse momento eu quero apresentar Eloá para vocês. Podemos? Enquanto a mãe vai cantar um hino também de gratidão ao Senhor pela vida da Eloá, nós vamos apresentá-la a vocês. Eu vou passar aqui pelo meio dos corredores, ok? E agora nós vamos apresentar. Tem a rosinha para entregar para ele. Ah, ok, tem uma rosa. E as fotos estão sendo tiradas, né? Eu estou filmando ela. Muito bem. Estão filmando. Depois dá para fazer os cortes. Vai dar certo. Você já tem prática. Não, pode ir. Mas olha que princesa. Está aprendendo olha, essa galera que vai cuidar de você. É a prática, né? A minha está quase na verdade. Olha que lindo.